A teoria política constitui o núcleo reflexivo das ciências políticas, pois investiga os fundamentos do poder, da autoridade, da legitimidade e das formas de organização coletiva da vida humana. Não se trata apenas de descrever instituições ou regimes, mas de perguntar por que obedecemos, quem deve governar, com base em quais princípios o poder é considerado justo e quais são os limites morais da ação política. Desde a antiguidade, pensadores como Platão e Aristóteles compreenderam que a política não era apenas a administração prática da cidade, mas uma dimensão constitutiva da vida humana. Para eles, a polis representava o espaço onde o ser humano realizava sua natureza social e racional, e a reflexão sobre as formas de governo buscava identificar qual organização permitiria a realização do bem comum. Ao longo da modernidade, a teoria política deslocou seu foco para o problema da origem do poder e da autoridade estatal, especialmente diante das guerras religiosas e das transformações sociais europeias. Nesse contexto, autores como Nicolau Maquiavel romperam com a tradição moralizante anterior ao afirmar que a política possui uma lógica própria, distinta da ética privada, inaugurando uma análise realista das relações de poder. Em seguida, Thomas Hobbes formulou uma teoria do Estado baseada na necessidade de evitar o conflito permanente entre indivíduos, defendendo a soberania forte como condição para a paz civil, enquanto John Locke propôs que o poder político deveria proteger direitos naturais anteriores ao próprio Estado, como vida, liberdade e propriedade, estabelecendo fundamentos para o constitucionalismo liberal. Já Jean-Jacques Rousseau recolocou o problema da legitimidade ao afirmar que a soberania pertence ao povo e se expressa na vontade geral, inaugurando uma tradição democrática que continua influente até hoje. No século XIX, a teoria política passou a incorporar a crítica social e econômica com Karl Marx, que interpretou o Estado como expressão das relações de classe e enfatizou que as instituições políticas não podem ser compreendidas isoladamente das estruturas materiais da sociedade. No século XX, pensadoras como Hannah Arendt destacaram a importância da ação política como espaço de liberdade e pluralidade, distinguindo o poder de violência e reafirmando o caráter relacional e coletivo da política. A teoria política contemporânea continua dialogando com essas tradições, ao examinar questões como justiça distributiva, direitos humanos, reconhecimento das diferenças culturais, crise da representação democrática, participação cidadã e limites da autoridade estatal em sociedades complexas e globalizadas. Assim, a teoria política não é apenas um campo histórico de autores e conceitos, mas uma prática permanente de reflexão crítica sobre as condições que tornam possível a convivência coletiva sob regras compartilhadas, permitindo compreender que toda a ordem política envolve escolhas normativas, conflitos de valores e disputas sobre o significado da liberdade, da igualdade e de legitimidade.